Olá, queridos, boa tarde. Como vai? Tudo jóia? É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Poder falar com vocês. Muitas saudades, né? Que Deus ilumine esse tempo que nós tivermos juntos aqui para conhecer um pouco mais da Sua palavra, de quem é Deus e quão tremendo é esse Deus que nós servimos, né? Não é mesmo? Durante essa semana eu entrei em contato com vocês mandando uma atividade, né? Que eu estava perguntando para vocês elencarem 10 situações, 10 coisas que vocês viam como mais importantes na vida de vocês. Muitos me mandaram, outros acabaram se perdendo no meio dessas mensagens, mas enfim, o que eu fiz com essas respostas? Eu fiz um compilado e eu elegi um pouco sobre as mais votadas entre essas 10 coisas, né? E incrível que é interessante que muitas situações não se repetem, muitas coisas não se repetiram, mas a que mais se repetiu e ficou em primeiro lugar é Deus, né? Então, para uma pergunta que era o que era mais importante para a minha vida, Deus ficou em primeiro lugar. E foi praticamente quase que unanimidade, não é mesmo? Em todas as respostas que eu recebi. E eu queria falar um pouco sobre esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que é em primeiro lugar na vida de vocês, que vocês, e principalmente daqueles que me responderam, né? Quem é esse Deus afinal, né? Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre a matemática de Deus, né? Mas em que sentido, Márcio? Na matemática, no sentido de que Deus, do que a Bíblia nos ensina sobre Deus, quem são as pessoas de Deus, como ele se manifesta ao longo de toda a história narrada pela Bíblia. A Bíblia fala de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, não é mesmo? Quem já ouviu falar sobre isso alguma vez, não é? Tem um versículo bíblico que eu gostaria de começar em Isaías 48:16, para quem quiser me acompanhar, que diz assim: Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então há uma fala em Isaías já profetizando a vinda de Cristo, né? Vindo através de Deus, enviado também, que enviaria também o seu Espírito Santo. Mas vamos entender melhor quem que é o Espírito Santo, quem é Deus, como nós entendemos, né, essa dança, se assim podemos dizer, dessa trindade, né? Seria manifestações de Deus, qualidades de Deus? O que seria, afinal de contas, a trindade, né? Então eu gostaria de explicar para vocês de uma maneira bem simples, né? Sei que e depois eu quero completar com algumas considerações, tá bom? Um exemplo da gente entendermos a Trindade, que a gente chama, o que a gente chama de Trindade? Lembrando que Trindade não tem na Bíblia. Se você procurar essa Trindade é uma forma que a gente usa, nós seres humanos usamos, para buscar conhecer um pouco da infinitude que é Deus, né? É impossível uma criatura finita como nós conhecermos Deus, não é mesmo? De uma forma que é infinito, né? Mas, de acordo com as suas revelações, como que podemos entender essas manifestações ou essas pessoas de Deus? Tem uma figura geométrica que acho que todos já conhecem ou já ouviram falar algumas vezes na escola, não é mesmo? Que é o triângulo equilátero, que ele fala que há três lados iguais, né? Se a gente retirar um desses lados, a gente perde essa figura, não é mesmo? Ela deixa de ser um equilátero, até mesmo um triângulo, né? Agora, cada um desses lados retirados não perdem as suas propriedades de terem os três lados iguais, não é mesmo? Se eu tirar esse daqui, ele continua sendo um triângulo equilátero. Se ele continuar tirar esse aqui desse prisma, né? A gente está falando agora, ele continua sendo um triângulo equilátero. O que a gente entende daqui sobre a Trindade? Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus. Então não é partes de Deus. Se a gente retirar uma parte, ou mostrar que aqui seria Cristo, o Pai
Filho e o Espírito Santo, por exemplo, nenhuma dessas partes isoladamente deixa de ser Deus. Isso que é interessante a gente entender. Não são manifestações distintas de Deus. Os três são Deus e ao mesmo tempo são um. Quando a gente coloca os três aqui, a gente tem um só Deus. E é esse um só Deus que nós servimos e que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Uma outra passagem também interessante, uma forma também interessante, muito utilizada para ensinar sobre a Trindade, eu vou pegar uma maçã. Quem aqui está com fome? E quem pode conhecer um pouquinho? O que seria essa maçã aqui? Se a gente cortar ela, a gente vai entender três partes dentro dessa maçã, não é mesmo? A gente tem a casca, que ela reveste toda por fora. E essa casca, a gente podemos dizer que tipifica o quê? O Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, não é mesmo? O Espírito Santo que protege, que reveste, né, toda essa forma que a gente chama de maçã, né, para este fruto. Depois a gente encontra a polpa, não é mesmo? Que é essa parte branca aqui, né? Essa parte branca que geralmente é a que nós mais degustamos, não é mesmo? Essa parte branca a gente pode considerar como a palavra, o verbo, o Deus Pai, aquele que nos alimenta, aquele que nos dá a vida, o Deus Criador de todas as coisas e que nos sustenta, né? E a gente pode nomear também como a terceira parte, né? Se assim podemos dizer também, que é as sementes. O que seria a semente, na verdade? A semente nada mais é do que Cristo, né? Que tem que morrer para gerar uma nova vida. É aquele que nos dá a vida, né? Então nada mais tipifica a Cristo do que essa semente, né? Que brota dentro de nós e nos dá uma vida eterna, uma nova vida. Não nos faz uma mudança simplesmente, mas ele nos faz nascer de novo, a ter uma nova vida. E é o gerador desta vida, né? Essa explicação acho que é bem interessante para a gente ficar gravado um pouquinho quando a gente fala em Deus. A gente está falando no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, não é mesmo? Porém, essas e outras explicações, como a do ovo também, tem a questão da água, que tem os três estados, né? Sólido, líquido, gasoso, e não deixa de ser a água, não é mesmo? Porém, cada uma dessas partes, ainda a gente não consegue ter um ensino exato dessa trindade, porque as três partes são Deus, não são estados, não são propriedades. Aqui eu falei um pouquinho da propriedade de cada uma, de cada revelação de Deus que nós recebemos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é mesmo? Algumas das suas qualidades, algumas das suas, que a gente podemos dizer assim, manifestações em prol da humanidade, né, dos seres humanos. Porém, Paulo, o apóstolo, ele já falava em Romanos capítulo 11, do versículo 33 a 34, que ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Aqui a gente fez um símbolo, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Acho que o importante dessa passagem, meu objetivo aqui era mostrar um pouco para vocês o que é a Trindade, quando a gente fala em Pai, Filho, Espírito Santo. A gente está falando dos três figuras de Deus. Tanto o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Há uma hierarquia entre essa Trindade, que ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que a gente consegue entender através das Escrituras, mas na verdade nós só conseguiríamos entender plenamente quando estivermos realmente com o Senhor, né? E era isso que eu gostaria de falar para vocês e deixar um recado também para vocês, né? Tomem posse, né? Tomem posse, uma posição diante de Deus, esse Deus tremendo que nós servimos, né?
diante das mentiras do diabo, dos que a gente tem ouvido, a gente tem vivido muito nesses dias de quarentena, nesses dias de crises políticas, né? As situações até mesmo nas nossas próprias vidas que nos entristecem bastante. Mas Deus se alegra, sabe do que, meus queridos? Que nós nos levantemos, nós tomemos posse dessa vitória, da vitória e do plano de Deus em Cristo Jesus. Ele já venceu para nós. Nós precisamos tomar posse, se posicionar com a autoridade de Deus diante dos nossos inimigos, diante do diabo, diante de todos aquilo que tem nos afrontado. Amém? A palavra de João 4,23 diz que Deus busca adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Gostaria de finalizar orando com vocês. Amém? Deus querido, Deus poderoso e eterno, nós te agradecemos, Pai, e te peço que a tua graça verdadeira, Senhor, nos revele e nos capacite a termos, Pai, essa intimidade com Deus Altíssimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por ti, Pai, e eu peço que a presença poderosa de Deus se manifeste na vida dos meus amados amigos e irmãos em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro. Amém. Amém, queridos? Eu vou mandar para vocês essa palavra também lá no nosso grupo, tá bom? Em texto. E quero mandar também compartilhar um louvor muito bonito e que vai ajudá-los também a distinguir um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais a Trindade, né? Que chama Adoração à Trindade da Irene de Jesus. Amém? Já estou mandando, já estou postando também a palavra. Um abraço a todos, beijos, ótima semana para todos, que Deus os abençoe. E assim, estou sempre disponível no que precisar, amém? Obrigado. Até mais.